Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você aí do outro lado da tela, para você que vai assistir esse vídeo. Meu nome é Fernanda Landes. Hoje eu venho trazer um tema, um tópico diferente do que eu ia falar antes. Eu ia falar a respeito de leis voltadas para nós mulheres, por conta do Dia da Mulher. Mas a pedido de uma colega de grupo, que nós temos um grupo no WhatsApp, e essa colega também é inscrita no meu canal, e ela também tem um canal, é a Débora. Eu resolvi falar a respeito das doenças psicossomáticas. Hoje farei somente um breve resumo, tá? Porque é um tema muito extenso. Doenças psicossomáticas, elas realmente existem, e quem dá diagnóstico é o médico. Tratando-se da mente, tem que ser um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista. Tá? Logo, isso aqui não é diagnóstico de nada. Você precisa prestar atenção nas suas emoções, naquilo que está ocorrendo no seu corpo. Doenças psicossomáticas, ela vem de uma parte em que nós tratamos o quê? A mente e o corpo. O corpo e a mente. Psicossomáticas são chamadas as doenças da alma. Aquilo que o seu corpo ele transparece, que ele mostra, que ele começa a somatizar, é fruto daquilo que está acontecendo dentro de você. Por exemplo, se você teve um divórcio, um rompimento de um relacionamento, uma separação, a perda do seu emprego, relações conturbadas socialmente, nós mulheres, por exemplo, temos que dar conta de trabalhar fora, cuidar de filhos, cuidar de casa, manejarmos como que vamos fazer para ter renda, para cuidar de um filho doente, para você que está aí do outro lado cuidando de um parente doente também, que isso é muito traumático, isso é muito complicado. Então isso tudo te gera uma sobrecarga emocional. O nosso cérebro inteligentíssimo, nosso cérebro muito bem projetado, ele sabe muito bem tudo aquilo que não é trabalhado dentro do campo mental é jogado para o corpo, e o corpo absorve, e o corpo fala. O engole o choro, aquele choro que foi engolido lá na infância, por exemplo, aquele bullying, aquela agressão, hoje nós chamamos de bullying, né? Na minha época era zoação. Isso pode somatizar no seu corpo mais tarde, sabe aquela sua dor na coluna, aquela sua enxaqueca que não passa, aquela sua dor no estômago, aquele seu mal-estar, aquele seu enjoo, a dor na nuca. Isso pode sim ser somatização de uma doença psicossomática. Eu fiz algumas abordagens aqui, até porque eu também preferi anotar, porque é um tema extenso, eu vou ter que resumir muito rápido. Hoje nós faremos somente um breve resumo, tá? Rápido, sobre esse tema, mas eu resolvi dividir em conteúdo programático e em módulo. Aí ficou da seguinte forma: hoje é só um breve resumo. Eu farei uma introdução, abordagem psicossomática, estresse, aspectos psicossociais nas doenças de pele. Sim, gente, doença psicossomática, ela somatiza, ela pode te dar uma alergia, bolhas no seu corpo com secreção. Sim, somatiza, isso é muito sério. Contribuições da teoria do estresse, o problema mente e corpo. Estresse, mente e emoções. O problema mente-corpo e o problema corpo e mente. Psicossomáticas e psicanálise. Neurofisiologia e as teorias sobre as emoções. E depois farei uma consideração final, tá? Mas para início aqui eu trouxe o seguinte: doenças psicossomáticas são as doenças da alma. O corpo e a mente trabalham junto o tempo inteiro. O seu corpo, para ele estar bem, a sua mente precisa estar bem. Para a sua mente estar bem, o seu corpo também precisa estar bem, porque é um conjunto. Quando você sofre, por exemplo, um trauma de um divórcio, eu vou dar um exemplo do que ocorreu comigo. Quando eu me divorciei, eu consegui me divorciar em 2015, me separei em 2013. Era um relacionamento muito conturbado. Eu passei muito sacrifício naquele relacionamento, não estou aqui culpando meu ex-marido, tá? De forma nenhuma, isso aí já foi trabalhado, já foi elaborado.
Foi uma separação. Primeiro eu me separei para depois eu conseguir me divorciar. E eu tive que sair com o meu filho, eu deixei tudo para trás, eu já não aguentava mais, eu não suportava mais aquela situação de violência doméstica. E eu perdi a voz. Percebe-se que a minha voz, inclusive, é uma voz grave, é uma voz grossa, é uma voz potente, tá? Eu sou contralto dramático. Cantava em coral de igreja, inclusive. Então, ali foi uma ruptura tão estressante, era um relacionamento, foi um casamento de 7 anos tão estressante, que quando eu consegui me separar, eu simplesmente perdi a voz. Eu não falava. As minhas cordas vocais, elas quase se arrebentaram. Eu fui procurar psiquiatra, eu fui procurar psicólogo, eu fui procurar cardiologista, desculpem o erro. Eu fui procurar também clínico geral e eu tinha que fazer tudo por gestos ou escrever. Isso é muito complicado. Eu não conseguia falar, eu tentava falar, ficava igual o Pato Donald. O corpo simplesmente trouxe aquela somatização de uma doença psicossomática desenvolvida por um estresse. Claro que me separar para mim naquela época foi uma bênção, continua sendo uma bênção, acredito que foi uma bênção também para o meu ex-marido, para que ele conseguisse cuidar da vida dele ou cuidar da minha vida, porém, aquela situação de violência doméstica, aquilo ali acabou comigo. Logo, o meu cérebro não processou muito bem, o meu emocional adoeceu, o corpo trouxe essa emoção, o cérebro trouxe essa emoção para o meu corpo puff, explodiu. Fui procurar uma fonoaudióloga, fiz todo o tratamento com ela e num exame de imagem foi detectado que as minhas cordas vocais elas estavam quase que dilaceradas por conta do estresse. Eu perdi a voz, eu fiquei acho que uns 2, 3 meses, quase 3 meses, igual o Pato Donald. Quando eu voltei a falar, eu fiquei igual o Pato Donald. Então, de repente, eu estou dando o meu exemplo, de repente aquele estresse que está acontecendo com você neste momento, ou que vem ocorrendo, você que pega 2, 3, 4, 5 conduções para ir para o seu trabalho, aí é estressante, aí chega lá, você tem que tolerar os seus colegas, de repente é um trabalho que você já não quer mais, o trânsito é complicado, o salário não está valendo a pena, você já está querendo até ir embora do teu trabalho, de repente é até melhor você ir mesmo. Porque você pode desenvolver a partir desse seu estresse, dessa sua sobrecarga mental e emocional, uma doença psicossomática. Aí você vai e volta todos os dias num trânsito terrível. Aí aquele tempo que você tem dentro daquela condução para ler um livro, para um audiobook, para uma videoaula. Todo mundo hoje em dia tem um celular, gente. Hoje todo mundo tem um celular. Coloca aí um audiobook, uma música que você goste e tente distrair a sua mente, fazer essa distração para que você tenha tempo hábil de buscar um clínico. Principalmente nós aqui no Brasil, boa parte da população, se não 90%, 80%, não sei mais ou menos a média, que depende do SUS, Sistema Único de Saúde, sabemos que é um tanto difícil conseguir marcar uma consulta com o psiquiatra, marcar uma consulta com o psicólogo, para o psicólogo te encaminhar para o psiquiatra. Geralmente a consulta vai durar aí uns 15, 20 minutos, por conta da sobrecarga, a humanidade está doente. Então aquilo que você não fala, o seu corpo explode, você precisa colocar para fora. Muitas coisas você inclusive vai ter que conversar mesmo com um profissional de saúde mental. Você vai falar para o clínico, você vai chegar lá na emergência médica quando se você já não, no início não prestou atenção nas suas emoções, naquilo que o seu corpo está te avisando quando ele sente um enjoo, quando você começa a ter a sua visão embaçada, a sua audição prejudicada, queda de cabelo, quando você perde o apetite ou quando você come e começa a sentir uma dor no seu estômago, quando você tem uma prisão de ventre ou uma disenteria, quando você sente que o seu organismo não está respondendo muito bem, que você está tendo palpitações, que as suas unhas estão descascando,
você precisa logo de início, notou que não está nada muito legal com você, ou que alguma coisinha que você começou a ter uma instabilidade ali, de ficar irritado, irritada, ou mais apático, de ter alguns pensamentos, eu vou chamá-los aqui de pensamentos diabo, que são os pensamentos negativos, você buscar um clínico geral já de início. Eu faria isso com um clínico geral, de falar, olha, não estou me sentindo muito bem, marca um clínico. Se você tem um plano de saúde, faz isso pelo teu plano, se não, tenta fazer pelo SUS mesmo, e começa a verificar e falar, olha, eu estou sentindo taquicardia, eu sinto nó na garganta, eu sinto vontade de chorar, eu não consigo chorar, quando eu como eu sinto uma queimação no meu estômago, ó, eu não estou conseguindo comer, eu tô perdendo sono, eu tô sentindo que eu vou morrer, que eu vou infartar a qualquer momento. Isso pode sim ser psicossomático, porque o clínico ele vai pedir ali alguns exames, exame de rotina, exame de sangue, exame de imagem, ele vai te pedir uma bateria de exames, e dependendo daquilo que vem no teu exame, ele vai te encaminhar para outras especialidades. Um psicólogo, um cardiologista, ele vai te pedir exames cardiológicos. Você vai descartando, os médicos vão ali junto com você descartando, olha, não, você não tem problema cardíaco, não, a sua pressão ela tá boa, sim, sua pressão tá legal, não, você não tem nenhum problema no seu estômago, tá tudo bem com você, os seus exames aqui estão bacanas, aí já começa a partir para uma área da saúde mental. Aí você já começa a prestar mais atenção ainda naquela sua irritação, quando você grita, quando você berra. Porque você está cansado, você está cansada. Os tempos não estão tão fáceis. Nós vivemos num mundo que você tem o tempo todo que correr atrás daquele dinheiro para você pagar aquele boleto. Como que eu vou fazer renda? Como que eu vou comprar aquela casa? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como que eu vou dar conta? No nosso caso, por exemplo, nós mulheres, tá? Que neste momento agora, eu vou falar especificamente para nós mulheres. Você trabalha fora, você cuida dos seus filhos, você cuida do seu marido, você ajuda sua mãe, você ajuda o seu pai. De repente tem um irmão, uma irmã sua que está passando por um problema, por uma amiga, você tem um compromisso numa igreja, você busca estudar, aí daqui a pouco você porventura se divorcia ou descobre uma traição. Isso vale para os homens também, tá? Aqueles homens que são o pai do Cris, 2, 3 empregos, você vai morrer, meu filho. Porque a sua mente ela não vai aguentar, as suas emoções não vão aguentar. Daqui a pouco você chega em casa irritado com a sua esposa, daqui a pouco você está irritado com seus filhos, daqui a pouco você, esposa, está irritada com seu marido, daqui a pouco está pensando até em divorciar, daqui a pouco o relacionamento começa a ficar ruim, aí vocês não conseguem entender, nós não conseguimos entender o que está acontecendo, porque nós não prestamos atenção nos pequenos sinais que o corpo dá. O corpo fala, o nosso corpo ele fala. Aquilo que a nossa mente vai guardando, sabe, aquele estresse lá de trás, você estava passando de ônibus, aí você viu um acidente de trânsito, e aquilo te marcou, aí você entra no Uber, por exemplo, ou você pega o seu carro, seu coração começa a disparar, você, meu Deus, eu vou morrer, e falta ar, e dá um nó na garganta. Opa, um gatilho, algo que veio lá de trás. E isso você tem que tratar. É usado muito também essa nomenclatura de ressignificação. Você tem que buscar tratar essas questões. Questão de um trauma, que esse trauma ele pode ser um trauma físico também. Você perdeu algum membro do seu corpo, perdeu um braço, você ficou imobilizado, você agora trabalhava, agora você precisa ficar em casa, porque você precisou ficar pelo chamado INSS, aí você já começa a se sentir inútil, então você precisa também preencher o seu tempo, mas sempre mantendo a atenção, o foco no que aquilo que o seu corpo está te dizendo. Você está mais irritado, você está mais irritada, você está se alimentando bem,
Não adianta também cuidar só da mente e não cuidar do corpo, né? E nem cuidar só do corpo e não cuidar da mente. Que é um exemplo, a alimentação. Não dá para você se tornar vegano e querer ficar matando os outros. Não dá. Ou você se torna vegano e mantém um equilíbrio, fica tranquilo, tranquila. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, né? Como eu citei, os tempos não estão fáceis. Mas se você faz uma coisa boa, tornei-me vegana, mas você fica desejando mal do teu próximo, você fica com ódio, você fica cultivando raiva, isso vai repercutir na sua mente, a sua mente vai trabalhando, ela vai processando, ela vai trabalhando, mas eu tô com ódio, tô com raiva. Não, porque eu tenho que ir lá, eu tenho que tirar satisfação, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, porque eu tenho que não sei o que tem, eu tenho, e esse eu tenho, você morre. Você de fato adoece. Aí vem a doença psicossomática, porque tudo está lá na tua mente. Aí passa nas suas emoções, as suas emoções começam a ficar desreguladas, aí vem para o seu corpo começa aquela dor, aí você dorme a noite inteira, parece que não dormiu nada, ou você não consegue dormir, que é muito importante, inclusive, fazer a higiene do sono. Gente, vão dormir, desliga o celular, aquela luz do seu ar-condicionado, deixa aquele desligado. Uma hora, 2 horas antes de você ir para sua cama, procura ficar longe das telas. Fernanda, mas é difícil que eu tenho que estudar. Eu sei, eu também preciso estudar e eu também, às vezes eu já estou com o telefone ali do lado, porque eu estou estudando. Mas nós temos que fazer esse exercício pelo nosso bem. Porque senão, realmente, daqui a pouco vem a doença psicossomática. Aí vem a somatização. Aí você vai começar a sentir tudo desregulado e você pensando que você vai morrer a qualquer momento. E isso não é nada bacana, isso não é nada legal. Então você tem que ser a primeira pessoa a vigiar aquilo que está acontecendo com você e buscar ajuda. Descartados todos os elementos, olha, não é câncer, não é um problema cardíaco, não é um problema renal, não é um problema estomacal, não, você não está com uma doença de pele, olha, não, realmente você está legal, aí sim é hora de você partir para um psicólogo, um psiquiatra. Isso se o próprio clínico já não te falar isso, se o próprio cardiologista falar, olha, não é comigo, teu coração é um coração de bebê, é um coração maravilhoso, tá super, hiper, mega saudável. O teu problema, provavelmente, você tem que resolver lá com o psicólogo. Aí muitas pessoas têm aquele tabu, né? Porque ainda existe, ainda hoje, aquela questão. E psicólogo é coisa para quem não tem o que fazer. E psiquiatra é coisa para maluco. Gente, pelo amor de Deus, não é. Vai sim, se tiver de tomar o seu remedinho, toma. Passa lá pelo psicólogo, conte as suas demandas, conte lá tudo que está acontecendo. Olha, eu estou passando por isso. Tá aqui, todos os meus exames estão aqui, o cardiologista falou que não é nada, passei pelo clínico, eu não estou com diabetes, eu estou aparentemente bem, porém, eu estou chateado com o meu trabalho, eu me separei, eu não estou conseguindo pagar o colégio da minha filha, eu não estou conseguindo ajudar o meu neto, eu não estou conseguindo ajudar o meu filho, eu passei por um abuso na minha infância. Sabiam, gente, que a fibromialgia, por exemplo, muitas vezes ela não vem nem de uma parte hereditária e nem ali da parte genética e epigenética. Sabia que muitas vezes ela vem de um abuso, seja ele de qualquer natureza, que você sofreu lá na sua infância? Isso ocorre. Aí o seu corpo, ele começa a refletir isso. Aí como que você fica perante a sociedade? Primeiramente perante você, aí perante a sua família, perante a sociedade, o seu trabalho, o seu convívio social. Você fica todo desregulado. As doenças psicossomáticas são doenças da alma. A nossa alma, ela de fato, ela adoece. E isso vem para o nosso corpo e isso é muito sério. Eu vou abordando em outros tópicos mais algumas coisas para que nós possamos, aí sim, de fato, entrar na introdução.
Agradeço. Um forte abraço a todos.